Gostei, teria dúvidas se tivesse conhecimento para ter dúvidas, certo? Quem foi que falou isso daqui? Foi o Matheus. É exatamente isso, Matheus. A gente cai dentro de um curso que vai durar 6 anos, muita gente falando muita coisa que a gente tem que fazer, a gente sem saber de nada sobre o curso, dizendo que a gente tem que fazer X ou Y, acaba que a gente fica deitado em um monte de dúvida, às vezes sem conseguir fazer nada daquilo que a gente queria fazer. Não é verdade? Então a gente vai começar aqui. Gostei da primeira resposta. O que eu quero que vocês saibam agora é que meu nome é Ítalo, eu estou no 10º período e eu queria agradecer muito ao CAGEMA por esses 5 anos que eu já estou fazendo aqui de curso, né? Já são acho que 5 anos e meio, e várias coisas marcaram a minha estadia aqui na MedUesp, e uma delas foram os vários protestos que a gente fez, que é uma coisa que de fato marca a gente, tanto positivamente como negativamente, mas que com o passar do tempo a gente vê que constrói na realidade muita coisa boa dentro da gente, tá bom? Mas o que eu quero falar justamente com vocês primeiro é isso daqui. É por que trazer uma palestra, uma aula, uma conversa falando sobre essa questão de desmistificação do curso da Medicina UESP. Primeira coisa que eu falei é a questão da ansiedade. Segundo, todo mundo não tem aquele que não se sinta perdido quando começa um curso. Terceiro, porque todo mundo quer dar o melhor durante o curso, já quer dar o melhor a partir do primeiro período, às vezes não tem a dimensão do que são 12 períodos, a gente acaba se cansando muito, queimando muita largada no início, e isso acaba dificultando um pouco o processo. Quarta coisa é a questão do sucesso. Tem muita gente que fica dizendo o que é que a gente tem que fazer, querendo obrigar a gente a fazer coisa X ou coisa Y, às vezes a gente não consegue entender o que de fato a gente quer. Quinta coisa é tirar um pouco da cabeça de vocês essa questão do complexo de patinho feio. O que é isso? Eu estudo na UESP, eu não tenho professor, eu não tenho acesso total aos meus hospitais, eu não queria ter passado na UESP, eu queria ter passado em outra, a UESP não era a minha primeira opção, como para muitos não é a primeira opção, e isso vai acabando criando um buraco mais fundo, dificultando as nossas experiências dentro do curso. Outra coisa é a questão de equilibrar o mundo. Eu adoro essa canção do Caetano Veloso que fala que meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Por conta justamente dessa ansiedade, a gente acaba querendo fazer 1001 coisas, não consegue equilibrar direito tudo, e aí acaba que a gente não faz nenhuma bem feita. Questão de estar em todos os lugares, cai na mesma coisa, e fazer tudo o que der para a gente fazer cair também no mesmo ponto. Dentro disso, uma das primeiras coisas que falam para a gente quando a gente começa o curso, seja nas redes sociais, seja dos próprios professores, sejam de colegas que estão mais na frente, é a questão da gente começar a montar um perfil profissional a partir de agora. E aí tem 3 tipos de reação que a gente vê comumente. A primeira é daquela pessoa que já não aguenta mais escutar isso. A pessoa passou para começar o curso no 2º semestre, no primeiro ela já é bombardeada no Instagram e em vários outros locais com cursos, atividades, mentorias, várias coisas que você tem que fazer, e a pessoa ela já chega saturada no primeiro período dessas informações. O segundo perfil é aquela pessoa que não sabe nem o que é essa questão do perfil profissional. E aí já é um outro extremo. A gente também não pode ter todo o desconhecimento a respeito disso, que é uma coisa importante. E o terceiro perfil é aquela pessoa que já tem extrema propriedade, ou pensa que tem uma extrema propriedade, disso que o pessoal está falando. Mas o que é isso, essa questão do perfil profissional? É justamente isso daqui. Já no primeiro dia, quando você pisa o pé na universidade, na semana do calouro, vocês começam, a turma de vocês, a receber várias visitas. Visitas falando de ciência, visitas falando de extensão, visitas falando da importância de estudar bem, visitas falando da importância de já pensar em ter um perfil em rede social falando da sua atividade profissional, enfim, várias coisas. É uma construção importante, o perfil profissional é uma construção importantíssima. Só que hoje o que a gente vem percebendo é que isso está complicando muito uma das fases mais importantes que a pessoa tem no início
da carreira universitária dela, que é essa fase de descobertas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente chega com um perfil de médico que a gente quer ser antes mesmo de entrar dentro da universidade. Então, a pessoa X, ela quer fazer neurocirurgia em tal instituição, porque viu que é legal fazer neurocirurgia. Isso é só um exemplo, tá? E aí ela vai vendo ao longo dos períodos que as coisas não são bem assim. E ela vai se permitindo, tá certo? Descobrir certas coisas. Só que outro ponto que tem é que, da mesma forma que a gente é muito bombardeado dizendo o que é que a gente tem que fazer, existe um outro grupo que já cria um gatilho, já cria uma defesa de pensar assim, meu Deus, se eu não quiser fazer isso, eu não tenho necessidade de fazer isso. E aí a pessoa já fica totalmente revolta em relação a todas essas atividades. E a mensagem aqui que a gente quer trazer também é que vocês podem abraçar tudo aquilo que estiver disponível para vocês, desde que isso não faça mal para você em vários sentidos. E tem uma outra música que eu adoro, que é dos Novos Baianos, que ela fala assim, que eu vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto, e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Ou seja, o que ele quis falar aqui é o seguinte, a gente se predispõe a estar dentro de um curso, luta para estar dentro de um curso. Tem gente que teve a sorte de já passar no terceiro ano do ensino médio. Eu conheço pessoas que fizeram 8 anos de cursinho, eu conheço pessoas que fizeram 7 anos de cursinho para poder estar aqui. E as pessoas elas acabam não vivendo esses sonhos que elas constroem durante muito tempo, justamente por essa pressão. E o que a gente quer é isso, é que vocês se disponham a viver todas aquelas experiências que cheguem até vocês, que vocês se permitam vivenciar elas da melhor forma possível e que possam ir entendendo aquilo que é de fato para vocês, aquilo que de fato faz bem para vocês, e aí vocês comecem a fazer suas escolhas profissionais, entre outras escolhas. Outra coisa que a gente é sempre importante a gente falar é o perfil do médico de ontem e o perfil do médico de hoje. Aqui eu trago a figura de 2 mulheres que são expoentes dentro da medicina aqui no Brasil. A de baixo é a doutora Angelita da Gama e a de cima é a doutora Diana Santana. As 2 são cirurgiãs e elas quebraram inúmeros tabus na construção da carreira delas. E elas não fizeram muitas das coisas que hoje são impostas para a gente como extremamente necessárias para que o médico tenha sucesso. Aí alguém chega e me pergunta, Ítalo, mas é porque elas viviam num tempo totalmente diferente, principalmente a doutora Angelita, a doutora Diana já é mais recente, onde a rede social não tinha tanto impacto, onde o médico não tinha tanta concorrência, mas elas fizeram aquilo que todo médico em formação ele precisa fazer para alcançar o sucesso na caminhada dele, que é se dedicar, fazer valer o seu processo de formação e encontrar aquilo que tem que se dedicar, tá bom? Que é justamente o que os recém-formados mais têm que lutar hoje em dia. E hoje a gente escuta muito isso, a questão das hard skills, das soft skills, tá? Das habilidades pesadas, das habilidades macias. E essas soft skills são coisas extremamente importantes para o desenvolvimento do médico. Questão de oratória, questão de saber lidar com as redes sociais, questão de aprender a lidar com a questão financeira. Só que a gente observa muito que as soft skills elas estão crescendo muito mais em termos de importância dentro da cabeça dos novos acadêmicos, e as hard skills elas meio que estão caindo um pouco de importância. E é uma coisa que a gente não tem que pesar mais para um lado ou pelo outro. Esse cara dessa figura aqui é o Aristóteles. Eu acho que vocês viram muito isso durante o ensino médio de vocês, que ele falava da questão da virtude aristotélica. O que é isso? É você saber equilibrar tudo e entender que na vida, tudo que leva você para frente é tudo que equilibra você. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte, eu prefiro ser consultado e ser tratado por um médico que tem uma hard skill muito forte,
que sabe o que está fazendo, mas que ele também não sabe conversar direito comigo, é complicado lidar com ele, do que aquele médico que parece que estende um tapete de plumas para mim, mas que ele não conseguiu e não valorizou da forma adequada as hard skills, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, uma das primeiras mensagens é isso: aprender a tratar de forma virtuosa o ganho de aprendizado que vocês vão ter ao longo do curso. Equilibrar a questão das habilidades técnicas com essas habilidades leves, que são as soft skills, que isso é extremamente importante. E dentro dessas soft skills, como a gente falou, a questão da oratória, a questão do planejamento familiar, de investimento, de marketing médico, de entender os métodos de aprendizagem, entender as melhores formas de manejar as redes sociais. Essas coisas são coisas extremamente importantes e são coisas que vocês, infelizmente, não vão aprender num curso X, num curso Y, vocês vão aprender ao longo do tempo. Existem vários cursos que conseguem entregar isso para vocês de forma mais simples, de forma mais prática, com pessoas que entendem do assunto, que direcionam vocês para a melhor forma de conduzir cada um desses pontos. Só que sem a prática, isso daqui não vai servir de muita coisa. Então, o que a gente quer trazer é isso: a importância do desenvolvimento dessas soft skills, mas a gente sempre valorizando esse equilíbrio entre os aspectos técnicos a serem desenvolvidos e essas habilidades. E aí, um dos pontos assim de entraves, que tem várias justificativas em cima disso, é a questão da briga entre aquilo que é responsabilidade, daquilo que é possibilidade, daquilo que é ofertado e daquilo que é alcançado por nós, né? O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje perfis de cidadãos diferentes do que a gente observava antigamente. Antigamente era muito mais custoso você conseguir entrar dentro de uma universidade. Antigamente era muito mais custoso você adquirir conhecimento. Era muito mais difícil você ter acesso ao que era novo. Então, dessa forma, muitos só conseguiam se debruçar em cima das responsabilidades, em cima do ganho de conhecimentos técnicos, em cima do ganho do aprendizado, do manejo de diversos procedimentos, em cima do ganho das hard skills, fundamentalmente. E hoje, com o ganho informacional que a gente tem, com o ganho de acesso a várias tecnologias, meio que esse processo ele pode se tornar um pouco mais maleável, eu não vou falar fácil, mas com um acesso mais tranquilo para a gente. Porque, por exemplo, hoje eu quero acessar o que tem de mais importante relacionado ao tratamento, por exemplo, da diabetes. Eu abro meu computador, acesso um artigo e encontro isso. Então, ficou mais fácil eu conseguir construir essa responsabilidade que anteriormente era mais difícil para o médico do passado. Mas, frente a isso, várias possibilidades surgiram. E que possibilidades são essas? Justamente a estruturação dessas soft skills, justamente a possibilidade do desenvolvimento mais apurado de um raciocínio médico, mais, como é que eu posso dizer, mais trabalhado, eu posso dizer assim, justamente por esse acesso às informações. Além disso, a questão do que é ofertado e do que é alcançado. E isso impacta muito em relação a gente da UESP. Por quê? Chegam períodos onde a gente se vê com várias disciplinas que a gente não entende muito bem o porquê de estarem sendo ministradas. A gente não tem, muitas vezes, elas sendo dadas, né, falar dessa forma, da maneira melhor que poderia ser, e aí a gente acaba se frustrando um pouco. E tem o do outro lado, do que é alcançado, que é enxergar justamente essas possibilidades que estão na nossa frente e buscar atingir elas. Isso se bagunça tanto dentro da cabeça da gente que fica difícil a gente estruturar uma rota, um caminho que a gente quer traçar para facilitar o pensamento da gente, tranquilizar mais a nossa cabeça e fazer com que a gente aproveite as coisas de uma forma mais tranquila. Tá dando para me escutar direitinho ainda? Tudo certo. Tá, né? Eu estou falando muito rápido ou não?
Pronto. E aí a gente chega nesse próximo slide, que é justamente falando isso, que existe muita informação hoje que está na palma da nossa mão. E muitos especialistas, muitos artigos que avaliam a questão do ganho de aprendizagem em diversas áreas, não só na área médica, falam justamente isso. Antigamente, o maior problema era a falta de informação. Hoje em dia, a gente tem informação demais e acaba sem, de fato, saber o que é necessário que a gente valorize para ter um ganho real para a gente. E um dos exemplos mais falados hoje em dia, que eu trago aqui para vocês, é a questão das provas de residência. Como é que era isso? Vocês pensem, antigamente existiam residências médicas também. E as pessoas faziam essas residências anualmente. E foi um marco a partir do momento em que várias empresas viram a possibilidade de trazer as provas antigas das residências, avaliar os assuntos que caíam nessas provas de residências e entregar um material mais enxuto para esses alunos. Isso facilitou demais, porque isso condensou quais eram os assuntos mais importantes. O tempo foi passando, novos cursos foram surgindo, novas mentorias foram surgindo, os cursos de atualização foram surgindo, e acabou que todo mundo hoje tem acesso, e aqui eu vou falar o nome das empresas, a Medigrupo, a Medicel, a Sanar, a JJ Mentoria, há diversos cursos que, trazendo esse exemplo da residência médica, trazem uma carrada de assuntos gigantesca. E, às vezes, a pessoa ela se vê paralisada, não porque ela não tem onde estudar, mas porque ela não sabe onde começar. Porque ela se pergunta, é melhor eu começar a estudar esse assunto por essa aula ou por essa? É melhor eu ler ou eu fazer questão? É melhor eu assistir a videoaula ou ler a apostila? Vocês estão entendendo? Cria esse ciclo vicioso, fica esse looping dentro da cabeça da pessoa, porque chega informação demais, a pessoa ela ainda está imatura dentro da universidade, não consegue estabelecer quais são os tempos necessários para cada coisa. É necessário mesmo começar a estudar para a residência no início do curso? Qual é o tempo necessário? E aí essas perguntas elas vão se acumulando, vão se somando. E aí muita gente acaba trazendo essa culpa para si, sem avaliar todo esse impacto que a mídia, todo esse impacto que o marketing desses cursos, dessas mentorias, dessas capacitações, dessas atualizações, elas trazem para a cabeça das pessoas. Eu acho que teve uma pergunta aqui. Estou acompanhando pelo celular. Perde mais tempo pensando em como estudar do que realmente estudando. É justamente isso. E hoje, muitas pessoas falam justamente isso. O segredo das aprovações, o segredo para a pessoa chegar aonde ela quer, não está mais no material, como era antigamente. Hoje está no método dessa pessoa, no método que essa pessoa vai aprendendo ao longo da faculdade, no método que ela vai desenvolvendo. Só que aí qual é o problema? A pessoa entra em outro ciclo vicioso. Mas como é o método? Como é que eu vou começar a estudar? E aí vai virando esse mar de questionamento. Sendo que uma das coisas mais importantes, quando a gente está no primeiro, no segundo, no terceiro período, é aprender o beabá. E aqui eu gosto de trazer essas coisas, que é justamente o conceito. O que é o beabá? É o conjunto de letras que compõem o alfabeto. É a prática da soletração. De que vai adiantar eu tentar soletrar uma palavra se eu não conheço o beabá? De que vai adiantar eu tentar me preparar para estudar pneumonia, DPOC, asma, pneumopatias intersticiais, se eu não conseguir entender bem como era o processo anatômico e fisiológico de uma caixa torácica? Vocês estão entendendo? Então, é justamente a gente parar um pouco para pensar em até que ponto é necessário eu saltar alguma fase, em até que ponto eu posso acelerar um processo de aprendizagem. Vocês estão me entendendo? E aí chega isso daqui.
essas informações que são demais, e aí começa esse monte de questionamento, esse monte de pergunta, aí começa. Liga é bom? É bom eu fazer uma liga acadêmica? Eu vou atrás de pesquisar agora no primeiro período, mas será que eu não está muito cedo? Aí a pessoa não fica nesse questionamento até o 7, mas chega, meu Deus, será que eu vou fazer projeto agora, mas eu já estou no 7, será que dá certo? A outra pergunta, o que é que eu preciso fazer para passar na residência X? Qual é a receita? O que é que me dá mais dinheiro? É fazer residência de X ou Y? É fazer ou não fazer residência? Eita, será que meu namoro está atrapalhando meus estudos? Eu devo acompanhar alguém no hospital, mas e se a pessoa falar não para mim? Quando é que eu vou começar a estudar para a prova de residência? Vocês estão entendendo? Essas são perguntas que eu tinha, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm, que muitas vezes, para a gente que já passou por algumas coisas, parece perguntas bobas, mas que não são na fase que vocês estão vivendo. Se vocês chegarem para mim e perguntar, Ítalo, liga é boa? Aí eu vou falar para vocês, depende. Se for para vocês entrarem numa liga que faça algo, que vocês tenham possibilidade de trabalhar e que dê algum retorno, ótimo. Independente de ser uma liga de bioquímica ou ser uma liga de cirurgia cardiovascular. Traz resultados bons para você, vai permitir você construir algo realmente sólido, beleza. Agora não vai, você só quer fazer porque os outros estão fazendo, porque você pensa que é obrigatório você fazer para ser um bom aluno, aí já é outra história. Porque muita gente tem essa vontade de fazer várias coisas durante a graduação, mas sem saber de fato a justificativa daquilo. E eu digo agora para vocês, sem medo de ser feliz, se o objetivo de vocês em fazer atividade X, atividade Y, atividade Z, for só para enriquecer um currículo, para vocês pensarem que é isso que vai colocar vocês dentro de uma residência, isso é um pensamento falho. Porque eu conheço, e não é só uma história, de pessoas que tinham um currículo que faltava ser só o nome da instituição, medicina na universidade tal, e que estão em residências extremamente concorridas, e que conseguiram. Porque pararam, avaliaram, viram o que é que estava dentro das possibilidades deles, viram que era bom de fato para eles, e saber o que é bom é próprio de cada um, e se permitiram desenvolver esse caminho, tá certo? E aí a gente tem que sair justamente dessa abstração, né, gente? A gente, talvez, daí ele seja o maior desafio que a gente vai passar. Sair da abstração. Eu vi aí, eu não sei se ele ainda está aí na live, o Água está aí? Oi, tô aqui sim. O Água é São Joséano como eu. É isso. São Joséano. Passou essa semana, não foi, Água? Foi sim. O Água estava lá sem saber, o Rangel conversou comigo, que é o diretor da escola, sem saber, o calma, já vai dar certo. E aí eu fico pensando como é que, por exemplo, está a cabeça do Água. O Água, ele passou esse tempo todo estudando, entrou agora no curso de medicina, e aí muitas vezes, eita, será que a USP é para mim ou não é? Será que ela é de fato boa? Mas não tem ninguém para me ajudar a me mostrar o que é bom ou o que não é. Eu não sei o que é pesquisa, não sei, né, Água? Eu só estou supondo. Vai que tu já é aí pesquisador e não sei. Não tem essas dúvidas mesmo. Não sei o que é isso, não sei o que é aquilo. Aí começa na cabeça, Água, tem que fazer isso, Água, tem que fazer aquilo. Água, Água, tu não pode, por mais que tu goste, tu não pode fazer isso. E aí fica naquela abstração, e o Água começa a não aproveitar o curso que ele lutou. Não estou dizendo que vai acontecer com isso. Estou falando isso que é para justamente não acontecer. Fica lá, sem aproveitar o curso que ele tanto lutou para passar, que eu sei que todos vocês lutaram para passar. Porque em vez de aproveitar o primeiro período que vocês estão, eles já estão pensando lá no 12º período, assinando as questões ou marcando o gabarito de uma prova de residência. Isso é uma abstração que vai trazendo muitos problemas. Não estou dizendo aqui que não é importante você pensar no futuro. Pelo contrário, é importantíssimo. Mas isso tem que ser feito com o pé no chão, com realidade na cabeça, entendeu?
sem limitar sonhos, sem limitar onde vocês querem chegar, mas sair dessa abstração e fazer com que vocês cheguem dentro da realidade. E é aqui eu trago isso aqui para vocês, porque eu gosto dessa frase: conhecer onde você está, por que você está, como você está. Aí a gente tem um brasão da Facim, todo mundo chama de CCS, mas é a antiga Facim, da Medicina USP, da Unifesp, da Harvard Medical School. E aí, elas são iguais? Longe do contrário. Tem suas enormes diferenças. Mas, às vezes, se eu pegasse um estudante assim, lá de São Paulo, lá de dentro da USP, jogasse aqui dentro da UESP, talvez ele não conseguisse se desenvolver tão bem. E, pelo contrário, talvez se eu pegasse da UESP e jogasse lá dentro da USP, talvez ele conseguisse se desenvolver muito melhor daqueles que já estavam totalmente acostumados. Porque vai depender justamente disso, de vocês conseguirem entender onde vocês estão. E outro ponto, às vezes a gente está bem aqui, gente, e aí a gente está assistindo uma live, aí o cara na live pega e fala assim: olha, gente, é importante você fazer isso, é importante você fazer aquilo, mas aí fica naquela nuvem assim. Todo mundo sabe que aquilo é importante, mas, meu amigo, às vezes na minha universidade é muito difícil eu conseguir isso daqui e é muito mais fácil eu ir pelo outro lado. E aí, naquele momento ali que a gente está escutando, a cabeça da gente fica mil, os hormônios estão lá em cima, a gente fica na paz, fica tranquilo, achando que a gente já entendeu tudo que tinha que fazer, basta começar no outro dia. E no outro dia a gente não sabe fazer nada. A gente não sabe começar a fazer nada. Como eu, em todos os meus períodos, pegava um papelzinho e escrevia assim: nesse período eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu digo para vocês, se eu tiver feito 70% do que eu anotei, foi muito. E não foi porque eu deixei de fazer, foi porque outras coisas foram aparecendo, tomaram o meu tempo, e a gente, ao invés de seguir naquilo, que a gente pensava que era uma receitinha fácil e prática, passou por uma coisa totalmente diferente, no momento que a gente começou a se predispor, a aceitar aquilo que aparecia para a gente, tá bom? E aí a gente começa. Eu demorei esse tempinho bem aqui, foram 30 minutos, mas é justamente para começar a chegar aqui. Se alguém já tiver cochilado, alguma coisa, alguém está com alguma dúvida até agora? Acho que não, acho que cochilar, Yasmin, mas eu vou continuar aqui. Tá tranquilo. O que é justamente o curso de medicina de vocês? Eu quero que vocês entendam isso a partir de agora, independente se estão no primeiro, no segundo, no terceiro período, tá? Vocês entraram no curso que hoje no Brasil dura 6 anos, que ele é dividido em ciclo básico, ciclo clínico e internato médico, cada um com suas especificidades, e essas especificidades variam de instituição para instituição. Vocês entraram em um curso que muitos falam que tem que ser vivido como um sacerdócio. Será que tem que ser? Eu acho que não, tá? Existe, a gente pode até falar que dependendo do que seja o sacerdócio, do conceito, beleza? Mas que da forma como a maioria entende, não dá para viver assim. Vocês entraram no curso onde a maioria da família, a maioria dos amigos de vocês viram como um orgulho. Vocês entraram no curso que deu inveja para outras pessoas, e isso também digo sem medo de errar. E vocês entraram no curso que hoje, infelizmente, pela forma como muitas instituições levam o curso, sem explicar de fato para os alunos como ele ocorre, um curso que gera raiva, um curso que gera cansaço, um curso que gera em muitas pessoas depressão e vários outros transtornos psicológicos, pela carga, pela cobrança, tá certo? Pelas horas sem dormir, que algumas pessoas passam, justamente pela ansiedade, muitas vezes não tem nem necessidade disso, mas é um curso também que traz inúmeras felicidades, não só do ponto de vista de você estar diretamente ao lado de uma pessoa e prestar um serviço para ela, mas felicidade, sabe? De ter uma segurança, que ainda é um curso que traz segurança, sabe? E várias outras felicidades. Mas de forma prática, que é a forma que vocês precisam entender, vocês estão dentro de uma formação profissionalizante. E o objetivo de vocês aqui é saírem daqui como neurologistas, sim ou não? Eu acredito que não.
é saírem daqui como cirurgiões gerais, como cirurgiões cardíacos, como neurocirurgiões, não. O objetivo de vocês, o básico, é saírem daqui como médicos generalistas. Eu quero que vocês gravem. Vocês vivem 6 anos dentro de uma formação profissionalizante. Claro, cheia de experiências riquíssimas, cheia de ganhos em várias áreas, mas trazendo aqui de forma prática. O que está no papel é uma formação profissionalizante que vai transformar vocês em médicos generalistas. E é por isso que, muitas vezes, um dos pontos se torna mais importante você saber como tratar uma hipertensão arterial num posto de saúde, do que você sair com todos os conhecimentos guardados na sua cabeça de todos os ciclos endócrinos, ou de todos os ciclos hematológicos, ou de todos os procedimentos cirúrgicos. Primeiro, porque isso é impossível. Segundo, porque isso é desumano. E terceiro, que para vocês não é o objetivo agora. E vocês focando nessa questão da formação profissionalizante, vocês podem ter certeza que o ganho em diversas outras áreas, o ganho em várias áreas, até médicas, vai ser muito maior do que a preocupação constante de vocês quererem estar atentos a tudo e fazer tudo aquilo que todo mundo disse que vocês têm que fazer. Vocês estão se formando como médicos generalistas, que têm que saber atender emergências, as mais simples, urgências, as mais simples, que têm que desenvolver principalmente a habilidade de um bom raciocínio clínico. E é isso que a gente vai falar daqui para frente, tá bom? Todo mundo continua escutando direitinho? Sim. Sim. Eu pergunto isso toda hora, porque teve uma das minhas últimas provas, agora, uma prova de cirurgia pediátrica, fui fazer, tinha que estar com a câmera ligada, e aí simplesmente a minha internet caiu, eu continuei lá fazendo a prova, e o professor, que é o coordenador do curso, ele ficou, e cadê o I? Ah, caiu, né? Caiu. Quando me avisaram, mas ainda bem que deu tudo certo, mas desde lá eu fiquei com esse receio. E aí vem justamente isso. Por um lado, a gente tem um curso que é muito super valorizado, sabe? As pessoas pensam que se formou, já está ganhando muito, já está fazendo isso e aquilo, já está com a vida feita. Ponto, você tem a sua segurança. Por mais que a carreira médica venha ao longo dos anos cada vez mais desvalorizando um pouco, mas ainda é uma das únicas profissões que traz segurança para você hoje em dia. E, por outro lado, a figura desse ilustre, que eu acho que é uma das coisas que mais representou. Acho que para mim, que eu fiz um período ainda EAD, que é isso aqui, de estar cansada de ver live, né, minha filha? Que vocês começaram um curso de 6 anos, com as melhores disciplinas no começo, aquela disciplina lá que, às vezes, a gente tenta entender de onde é que vem aqueles raciocínios daqueles ciclos lá, biológicos, e eu não vou citar aqui o nome de disciplina. E vocês estão vivendo de assistir lives. E essa é a verdade, não vou mentir para vocês. E vocês são, de fato, guerreiros por estarem conseguindo fazer isso. Sei que cansa, sei que dói a vista, como minha mãe fala, mas, infelizmente, até que essa pandemia ela consiga se controlar mais, vai ser isso, né, das lives. E aí tem isso, né? A medicina ela traz muitos charmes para o médico generalista, mas ela também tem muitos ônus, tá? Com uma faca de 2 gumes. E os charmes da medicina foram justamente aquilo que me fizeram escolher ela como profissão que eu queria seguir. Por quê? Lembrando, objetivo profissionalizante, médico generalista, mas a ciência está incluída, a assistência está incluída, a possibilidade da docência, uma certa segurança no mercado de trabalho, o status social que muitos valorizam, as próprias questões políticas. A voz de um médico muitas vezes é respeitada, dependendo do tamanho da cidade, trazem esse charme para a medicina de você ter várias possibilidades. O foco, a raiz, é a formação profissionalizante de vocês. Os caminhos que vocês vão tomar vão depender de vocês
e daquilo que vocês vão permitir que cheguem até vocês. E aí a gente começa. A estruturação de uma universidade, ela vai se basear em 3 pontos, tá? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Dentro da pesquisa, eu trouxe aqui as principais coisas que figuram como dúvidas para os estudantes. O PIBIC, que é o Programa de Bolsas do CNPq, que é um órgão aí, federal, que oferece bolsas para você desenvolver uma pesquisa científica ao longo de um ano. Geralmente, esse edital ele é lançado no primeiro semestre do ano, mas o mais interessante é que você tenha justamente, no mínimo, um ano de programação para entrar nesse edital, para encontrar um professor que lhe oriente, porque você precisa do professor, para encontrar a temática da pesquisa, para escrever o projeto de pesquisa, que nada mais é que uma redação, entre aspas, referenciada pela ciência. Você não tira as coisas da sua cabeça, você tira as coisas de referências científicas e escreve, justifica o porquê da sua pesquisa. Geralmente é no primeiro semestre, ali por volta de março, abril. Os resultados saem por volta do mês de junho ou julho e, geralmente, o prazo da pesquisa começa em agosto e vai até julho do ano seguinte, beleza? E é um edital, onde você concorre com a universidade como um todo. E, do outro lado, a gente tem a ICV, que eu vejo que ela é muito valorizada na Universidade Federal, que eles falam muito em CV. Aqui a gente não usa muito esse termo, que é como se fosse a iniciação científica voluntária. É uma iniciação científica? É o mesmo PIBIC. Qual é a diferença? Não tem bolsa. Existem locais que pontuam mais um PIBIC em relação à iniciação científica voluntária, mas o que a gente vai falar mais para frente é o seguinte: eu digo para vocês que se vocês fizerem um ICV de forma mais dedicada que um PIBIC, e vocês souberem defender melhor uma iniciação científica voluntária do que um PIBIC, vocês ganham muito mais pontos do que se estivessem fazendo esse que é com a bolsa. Beleza? E a iniciação científica voluntária, ela não depende de edital, porque o professor ele pode entrar, é um projeto de pesquisa que você vai aprendendo ao longo do tempo a passar pelos trâmites. Se eu fosse falar aqui dos trâmites, justamente de PIBIC, de CV, seria uma aula de 1 hora justamente só para isso. Aqui é para abrir o olho sobre essas possibilidades. Dentro dessa outra questão, então, lembrando, PIBIC é um edital, abre no começo do ano, o ideal é no primeiro semestre. Então, bora dizer bem aqui um exemplo do AGO, que é o que eu conheço. O AGO pegou e já está no primeiro período, mas quer fazer um PIBIC ano que vem. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que ele já consiga um professor, tenha um tema de pesquisa, já sabe a pesquisa que queira fazer, consiga escrever rapidinho, dependendo se ele vai mexer, por exemplo, com prontuários, ele consiga uma aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, que é um órgão que regulamenta todas as informações que a gente colhe dos seres humanos e que consiga no prazo. Mas talvez isso não seja o ideal. Tá? Primeiro, porque é um período muito inicial. Segundo, que fazer as coisas com mais calma dá mais tranquilidade para você aproveitar mais a trajetória. E o ICV, independente do tempo. Outro ponto é a questão dos grupos de pesquisa. A gente tem alguns grupos de pesquisa meio informais, entre aspas, dentro da UESP. O formal que eu conheço é o do professor Pedro Marcos, de Biologia Celular e Molecular, mas existem outros. Da professora Liline, que eu entrei no 3º período e nunca mais saí, e de outros professores que eles vão aglutinando alunos ao longo da graduação desses alunos e vão gerando pesquisa, vão gerando grupos de pesquisa. Por que os grupos de pesquisa são bons? Porque você consegue desenvolver pesquisas maiores, você consegue um maior número de nomes em artigos, distribuir nomes de artigos entre esses membros de grupos, consegue mais atividades em congressos, publicações em revistas. Então, tudo isso é possibilidade de pesquisa dentro da UESP. Qual é a ressalva em relação à pesquisa? Mas, guardem isso. Mais vale um trabalho bem feito, que você consegue defender com a sua verdade,
que você conseguiu resultados científicos de verdade, que você conseguiu entregar algum resultado para a sociedade, do que você ter 15 trabalhos que você não sabe por quê, muitas vezes não participou de nada, só colocaram o seu nome, e você não sabe defender. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês não se preocuparem se o coleguinha do lado ele já está no terceiro período e já tem 3 publicações em congresso tal, 3 artigos em revista tal. Muitas vezes, e é o que vai valer, é o que vocês fazem e o porquê que vocês fazem. E voltando àquela questão, se o objetivo de pesquisa de vocês for única e exclusivamente para currículo, por exemplo, em prova de residência, de 10 pontos que um currículo vale, geralmente a classificação de saber, fez pesquisa, quantas pesquisas e tal, vale geralmente 4 pontos. A defesa, a forma como você argumenta e diz o porquê fez tais coisas, valem 6 pontos. Então, às vezes, a pessoa que tem uma coisinha tira uma nota maior do que quem tem várias, porque ela sabe o porquê fez aquilo. E uma outra questão é a seguinte: existem limites, dependendo do concurso, de coisas que vocês podem fazer. Então, se vocês estão fazendo PIBIC, iniciação científica, porque vocês gostam, façam. 5, 4, 3, façam. Agora, se for justamente por isso, saiba que só pontua geralmente se você tiver 2. Entendeu? E ainda tem concurso que nem diferencia PIBIC de iniciação científica. Então, esse é um primeiro ponto. Combinado? Congresso, número de artigos em revista, da mesma forma. Tem currículo que pontua 5 artigos publicados por pessoa, tem currículo de edital, né, que eu estou falando de residência, que publicam 3 ou 2, varia. Mas nunca você tem 50, nunca esses 50 são valorizados. Beleza? Tá dando para me escutar? Pronto. Alguma dúvida em relação à pesquisa, alguma coisa? Não, né? Extensão. Eu tenho uma dúvida sobre o grupo de pesquisa da professora Liline. Quais são os principais temas de pesquisa? Assim, como é que funciona esse grupo? É assim, os grupos de pesquisa, por exemplo, a gente está lá no grupo, né? Você leva um tema, a gente discute, é um tema interessante, a gente trabalha. O que é que a gente trabalha muito? É a questão de avaliações epidemiológicas, tá? Principalmente dentro da infectologia e em alguns pontos da medicina intensiva. A professora Liline, ela é microbiologista, professora de micro no terceiro período da gente, só que ela faz várias coisas. Qual é a questão? Muitas vezes ela está com muitas atividades já, então é sempre bom você conversar direitinho, ver, porque ela sempre está em muitas atividades, e você sempre ir. É a Dudinha, é? Isso, eu não. Oi, Dudinha. E é sempre bom você pegar e sempre ir com a cabeça assim, pessoal. Eu falo para a Dudinha e para todos vocês. Se vocês vão propor um PIBIC para um professor, nunca cheguem lá de mãos abanando. Nunca. Um exemplo para vocês. O meu TCC, que é com a professora Liline, eu queria fazer sobre meningites. Lá no Natan Portela. Hoje, o meu TCC é sobre doação de órgãos. É uma coisa totalmente diferente. Eu cheguei com a proposta, professora, vi tais artigos, queria fazer sobre isso. Ela disse, então, mas é porque eu estou com um amigo que é nefrologista, que ele está trabalhando, não quer conversar com ele? Quero, bora. Entendeu? Então, ela tem muito essa questão, todos esses grupos, vocês vão ter que tentar entrar justamente conversando, mas eles variam assim, muito a questão das pesquisas. O grupo do professor Pedro Marcos, por exemplo, ele trabalha muito com a questão da avaliação de mutagenicidades em determinados estratos. Isso é um dos grandes carro-chefes deles, que são temas extremamente interessantes. E vão variando. Mas, Dudinha, dentro das pesquisas dela, variam muito, porque a professora Liline é extremamente aberta a novas temáticas e tudo. Mas nada impede, por exemplo, de tu chegar para um professor que não tem histórico nenhum de estar aceitando aluno para pesquisa e o professor queria fazer isso. O máximo que vocês vão conseguir é um não. Isso eu garanto para todos vocês, beleza? Respondido, Dinha? Certo, obrigada. Nada. Questão da extensão.
PIBEL, que é a mesma coisa do PIBIC, só que é a extensão. O que é que pode ser essa extensão? Extensão pode ser ligas acadêmicas que vocês levam atividades para as comunidades. Por exemplo, eu faço parte de um PIBEL que é sobre doação de órgãos. E a gente leva palestras sobre doação de órgãos. É tudo aquilo que você leva para a sociedade, gera educação para a sociedade. As ligas acadêmicas, que muitos falam, e isso aqui é um ponto importantíssimo, gente, olha, você pode participar do tanto de ligas acadêmicas que vocês quiserem, desde que vocês consigam responder a essas ligas acadêmicas. Aí você chega, Ítalo, mas é porque eu quero fazer neurocirurgia e abrir um processo seletivo para a liga de dermatologia, eu estou interessado em entrar. Meu amigo, arroche, pega o edital, o estudo, você quer, é uma liga boa, é uma liga que publica, é uma liga que tem algum estágio, é uma liga que vai fazer você crescer em alguma coisa, vá. Se aparecer outra oportunidade, você faz outro processo seletivo. Eu conheço pessoas que não conseguiram dar conta de uma liga acadêmica, porque já tinham várias outras coisas, mas eu conheço pessoas que dão conta de 4 ligas acadêmicas, sendo que em uma liga acadêmica é presidente. Ou seja, depende do perfil, depende do que a liga entrega e depende do tempo que você tem para oferecer. E voltando à questão, tem currículo que nem liga acadêmica pontua. Tem currículo que pontua liga acadêmica. 1, 2 ligas acadêmicas. Outra coisa, às vezes você tem uma liga acadêmica, às vezes o avaliador nem vai pontuar, se a sua questão for só currículo. Mas você defendeu com tanta propriedade o porquê de estar numa liga de dermatologia, estar prestando neurologia, ou estar numa liga de neurologia e ter prestado dermatologia, que eles ficam observando, esse cara bem aí, ele trabalha. Então, muitas vezes, a liga acadêmica, ela serve para mostrar o trabalho que a gente consegue empregar e trazer, aproximar da gente ensino, pesquisa e extensão. As atividades comunitárias, que é meio que a ICV do PIBEL, vocês podem fazer atividades extensionistas em qualquer período, independente de ter edital ou não, tendo professor que oriente. E o ensino, tá? Que eu acho que é o que pesa mais, porque vocês passam, minha gente, por 12 períodos, 8 períodos teóricos com várias provas. Muitas vezes vocês vão dar conta de pouquíssima coisa, mas o principal é ele, porque vocês estão se formando dentro de um curso profissionalizante para serem médicos generalistas. A base é isso. Tudo isso são possibilidades que vocês precisam correr atrás, mas com calma. Vocês não precisam se desesperar e fazer isso, e eu estou no centro acadêmico, eu estou na IFMSA, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não, com calma, com avaliação, planejamento, aproveitando cada fase, vivendo cada fase. Vocês estão entendendo? Muita gente entra num centro acadêmico, por exemplo, e passa, na realidade, um período inteiro sem conseguir estudar muitas coisas. Mas, às vezes, o ganho que aquela pessoa conseguiu de oratória, de capacidade de resolução de conflitos, de alguns conhecimentos jurídicos, de organização financeira e outras coisas, impactam a vida daquela pessoa. Ou seja, ela conseguiu desenvolver os soft skills aceitando as oportunidades que surgiram para ela, encarando, se organizando. Vocês estão entendendo? E aprenderam da melhor forma, que é praticando. Os cursos ajudam demais, tranquilizam, dão as orientações, mas o que constrói, minha gente, é a prática. O engenheiro pode fazer o projeto que ele for. Se ele não tiver uma equipe que construa a obra para ele, não vai ter adiantado de nada. Estou falando alguma mentira? Acho que não. Alguém tem alguma dúvida em relação à extensão e ensino? Igor, sobre os estágios, tem residências que pontuam estágio? Tem residências que pontuam estágio. Sempre vai variar do dia de uma coisa para outra, tá? O interessante é o quê? É você ter uma coisa diversificada. Claro, dentro das possibilidades, claro, não atrapalhando o que é principal para o momento de vocês, que é a construção de vocês como médicos, como profissionais médicos. Mas ter um leque de atividades é muito bom. E é que nem eu estou te falando, o defender, o saber por que fez, é muito mais importante, tá bom? Em relação aos estágios, eu vou falar mais para frente os estágios que a gente tem aqui na UESP, tá bom? Certo, muito obrigada.
Nada. E aí a gente entra, gente. Olha, gente, essas aqui são as 2 maiores escolas que vocês podem ter. De um lado, a gente tem o HGV, do meu lado direito, né? É do lado direito de vocês, né, de quem vê, e do lado esquerdo o HUT. São escolas práticas, são locais onde vocês encontram acadêmicos, professores, alguns... Tá dando para me escutar? Acho que travou. Tá sim. Certo. São locais onde vocês encontram professores, onde vocês encontram várias atividades, vocês estão entendendo? E pegam a mão. Existe um momento certo para ir para esses hospitais? Existe, mas é de cada um. Existe a partir da segurança de vocês. Muitas vezes vocês irem no primeiro, no segundo, no terceiro período, não é tão vantajoso. Por quê? Porque vocês ainda não vão ter aquela prática semiológica que aqui na UESP a gente só vê no 4º período. Mas a partir do 4º período é muito bom. Não estou dizendo que vocês são obrigados a pegar vários plantões, um plantãozinho por semana, não. Mas valorizarem os momentos que vocês tiverem dentro desses locais. E o que é isso? Vocês estão numa prática de nefrologia com a professora Celina ou o professor Ginivaldo lá no 7º período. Ao invés de vocês ficarem lá, meu Deus, eu já vou para aquele HGV de novo, agora está frio, meu tempo era quente. Lá naquele HGV de novo, escutar, ver a cara daquele povo enjoado. Não, minha gente. Enjoado fala os alunos. Os professores são maravilhosos, nefrologia é top. Aproveitar, fazer valer o momento que vocês estão lá dentro, entendeu? Vocês estão pagando propedêutica no quarto, está tendo pouca prática, vão lá, falem com os internos. Está dando tempo para conciliar com os estudos? Vão lá, falem com os internos, peçam para eles explicarem o que eles sabem de algum tipo de ausculta. No HUT é da mesma forma. Muitas vezes a gente tem um déficit no atendimento de traumas, lá tem interno. Interno, eu digo para vocês porque eu sou interno agora, é bicho que gosta de conversar um negócio, explicar, porque já começa a se sentir, já formado, já está ali chegando, e aí já está se achando dono de algum conhecimento, que muitas vezes eu digo, pô, minha gente tem pouquíssimo, mas já ajuda. Vocês estão entendendo? Por quê? O que é um diferencial dentro dos cursos da área da saúde, não só da medicina, é a assistência. Tem muitos locais como a USP que eles falam ensino, pesquisa e assistência. Porque, gente, a gente vai aprender prestando assistência. A gente vai aprender intubação orotraqueal intubando. A teoria a gente é obrigado a saber. A gente vai aprender a passar um acesso central fazendo. Entendeu? E muitas vezes você só vai conseguir fazer esse acesso no final, nos últimos anos do seu internato. E não por isso as coisas estão erradas. Mas se forem fazer, façam preparados e com vontade. Antigamente o pessoal tinha muito isso, de rato do hospital. Né? A pessoa vive no hospital, aprendeu demais. Eu acho que é uma coisa que tem que se ter equilíbrio, porque não adianta também você ir demais e você ver que não está valendo a pena. Então, autorreflexão, parar, avaliar. Vai valer a pena eu ir hoje? Eu não tenho outras coisas para fazer? Outras responsabilidades para cumprir? Não, estou de bobeira, não vou sair hoje, estou descansado, vou lá. Vai que eu aprendo alguma coisa, não é verdade? E, gente, falem com as pessoas. Vocês, às vezes, ficam morrendo de medo de falar com a gente. Falem. Digam, olha, quero acompanhar. Adoro pediatria. Quem está no infantil, queria acompanhar. E interno, deixa eu te acompanhar? Vamos lá. Recebi várias pessoas no hospital infantil quando eu estava lá no meu ciclo, entendeu? E a gente conversando, o que eu não sabia eu falava, explicava o que eu sabia dos casos, e assim a gente foi crescendo, beleza? E aí é uma coisa, oi? Com licença, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. É porque você falou lá no início, que falou assim como se fosse a voz de um terceiro. Porque não é fácil ter acesso a esses hospitais, não sei o quê, como se fosse um rumor, sei lá. Não entendi. Como é ter acesso a esses hospitais? Porque assim, o que eu vi do HGV foi, enfim, a gente foi lá, tudo aparentemente tranquilo, né? Pô, é o hospital escola, né? Então deveria ter um acesso muito, muito, muito fácil. Isso. Mas ele é fácil, realmente. Como é teu nome? Vinícius. Vinícius, o que é necessário para você ter acesso ao hospital? É você ter alguém responsável que ele receba lá dentro. Algum médico que você conheça,
algum acadêmico que esteja estagiando lá ou no internato, porque se eles não puderem receber, eles já vão dizer, olha, infelizmente a gente não vai poder por isso, por aquilo, entendeu? Então, se tá com a vontade, o que vai depender é isso. Coloca tua roupinha, pessoal, todo mundo hoje tem um scrub, não sei, ou se não tiver, coloca um jaleco. Meu amigo, meu tempo era só jaleco, mete o jaleco, pega teu crachazinho, não sei se tu tem, coloca no peito, combinou com alguém, pediu, vai, entendeu? Essa questão da dificuldade é justamente a dificuldade que a pessoa coloca em entrar no hospital. Tu tá entendendo? Entendi, sim. Então, combinou com alguém, alguém vai te receber lá, vai. Também tem isso, exatamente. Exatamente, a gente não tem acesso, né? E eu digo assim para vocês que estão no primeiro, segundo período, talvez agora não seja o momento ideal, sabe? Eu vou falar daqui para frente, ali mais alguns slides, o que é bom nesses primeiros períodos, de fato, de ganho, entendeu? Mas se vocês quiserem ir, podem ir, entendeu? Ainda bem que foi a Yasmin, não foi, Yasmin? Foi. Obrigado, Yasmin, por ter falado. Então, assim, falem, coloquem N95. Se vocês têm alguma comorbidade, alguma coisa, fiquem mais resguardados. Saúde em primeiro lugar. Mas a situação está tranquila, não tem Covid lá no local, vocês têm como ir de N95, bora lá. Talvez vocês vão lá, mas sem entender muito bem o que é que lá está acontecendo, entendeu? Mas eu conheço pessoas que se sentem bem em ir no primeiro, segundo período. Uma dica, estão com dúvida? Vai fazer mal para vocês ir? Não vai? Vão. Entendeu, Vinícius? Tá com dúvida? Vai te fazer mal ir? Não vai? Tem alguém que te receba? Vai. Porque aí tu vai uma vez, vai duas vezes. Na segunda vez tu viu que tá complicado ainda, tu tá sentindo que não tá conseguindo fazer valer a tua ida, porque essa é a minha preocupação nos primeiros períodos. Pega e diz assim, olha, eu vou esperar mais um pouco, tu tá entendendo? Tô entendendo. Então é basicamente isso. Certo. Posso continuar? Obrigado. Pode. E aí, pessoal, é uma coisa que o pessoal fala muito, essa questão de responsabilidade afetiva. Você tem que ser responsável com você, com o seu tempo, com a sua história, e entender que mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Eu adoro essa música do Chico Buarque, ele diz assim, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Mais vale uma filha na mão do que dois pais voando. Essa música ele fez para o pessoal lá da ditadura militar que odiava ele, mas os jovens gostavam dele. Ou seja, o que é que ele está dizendo bem isso daqui? Meu amigo, vale o que eu tenho de seguro. Entendeu? O que é a responsabilidade de vocês? É a responsabilidade com o ensino de vocês. Tem muita coisa, infelizmente, tem muita disciplina que não vai agregar em nada para vocês. Que vocês vão estudar de forma bem rápida. Que vocês vão ver de forma repetitiva. Tá com esse tempo livre? Estuda o que vale a pena. Ou então, se tiver vontade de ir nesses hospitais, se organize e vá direitinho com calma. Mas tenha responsabilidade com você, com o seu tempo, com tudo que você lutou para estar aí e faça valer, aproveite. Para quando vocês estiverem lá no final do curso de vocês lembrem, gente, mas era tão gostoso estar naquelas aulas de anatomia, era EAD, mas depois eu conseguia ler um pouquinho, durante a aula tirava uma dúvida, eu consegui ser um pouco melhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ter essa responsabilidade com vocês. Tá chato, EAD, mas tá chato para todo mundo. Vocês estão entendendo? E é isso, é ter essa responsabilidade com vocês. E aí, a gente vai tratar agora aqui de forma mais direta. Já foi quanto tempo? Agora já vai ser mais rápido. Tem quantas pessoas aí na sala ainda, que eu não estou vendo, meu celular que está descarregado? Então está aumentando um pouquinho. Então, gente, agora eu vou trazer uma das coisas aqui, uma coisa mais prática, tá? Dentro de tudo que eu falei até agora. Eu vou trazer como se fosse tipo um casinho clínico. Tá bom? A Maria Eterna é o nome da minha mãe. Eu botei o nome da minha mãe para colocar aí, para exemplificar. Aí, bora lá. Maria Eterna, ela tem 20 anos e ela é caloura médio ESP. E ela sonha em ser neurocirurgiã. Já na metade do primeiro período, Eterna vive com a certeza
que não será uma boa médica. Tirava ótimas notas e agora luta por um 7 em todas as provas. Não sabe mais o que fazer. Ouviu na Semana do Calouro a importância de, bora lá, anotar, se dedicar ao curso, participar da atlética, ir para os congressos, fazer provas de ligas, dominar todos os procedimentos, ter um bom manejo das redes sociais. Afinal, os médicos estão passando fome. Já se preparar para as provas de residência e, claro, cuidar de si, uma vez que os estudantes e médicos colocam pressão demais sobre si e não ligam para a própria saúde. Essa história, esse caso clínico, é semelhante para vocês em alguma coisa? Sim, eu me senti muito assim no meu primeiro período, fiquei desesperada. Entendeu? Gente, chega um momento que você está lá no seu primeiro período. Tu não sabe aferir uma pressão. Tu não sabe o que é explicar o que é um eletrocardiograma, mas tu já tem todas essas preocupações na tua cabeça. É errado se preocupar com essas coisas? Não. Até porque quando surgir a necessidade, a gente quer já estar calçado para elas, preparado. O que é errado? É que isso daqui enche a cabeça da gente com tanta minhoca que a gente não consegue aproveitar o que de fato tem que ser aproveitado. E aí você vive o primeiro período pensando em estudar a fisiologia do segundo. Chega no segundo e pensa, eu não aproveitei o primeiro. Vive o segundo pensando na semiologia do quarto. Chega no quarto pensando que você não fez nada de bom. E muitas vezes você fez muita coisa de bom. Muitas vezes você pensa que a anatomia, sua fisiologia não servem de nada, mas elas têm uma boa estrutura. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente até conseguiu estudar, mas esse processo de desacreditação é tão grande que tudo cai por terra. E eu digo para vocês, prestem atenção em tudo que vocês veem no Instagram. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que vive na base de fazer a gente desacreditar na gente. Eu estou mentindo? Eu quero sim ou não? Se alguém falar que eu estou mentindo, diga e bora discutir se eu estou mentindo ou não. E é uma coisa que pressiona muito a gente. Gente, se eu falar para vocês o quanto eu sofri com tantas coisas dessas, entendeu? Minha ansiedade estourava, porque eu tinha que fazer tanta coisa. E aí eu chego aqui, e aí eu refleti, meu Deus, eu consegui fazer algumas coisas, entendeu? Não existe padrão dessas coisas, mas aquele... Bora lá. E aí a Maria Eterna decidiu, então, ela ainda está no primeiro período, metade, anotar tudo o que era possível de ser feito na sua querida MED-UESP. E ela anotou. Pesquisa, aquilo que a gente já falou. PIBIC-CV, grupo de pesquisa, congressos. Ligas. A Liga de Neuro, Liga de Cardio, Liga de Transplantes, Liga de Anatomia Aplicada, Liga de Doenças Tropicais, Liga de Clínica Médica, Liga de Dermatologia, tem várias outras. Extensão, tudo aquilo que a gente já conversou, incluindo IF, CAGEMA, DENEM. Fora os estágios, aquilo lá do dia que tu perguntou, aqui eu vou fazer um parênteses, asteriscozinho aqui dos estágios, daqui a pouco eu falo deles. Mas ela anotou tudo isso. E ela conseguiu perceber o seguinte, tem um caminho que pode ser traçado. Não tem receita para Maria Eterna, mas tem possibilidades. Vocês estão entendendo? Agora, voltando ao asterisco. Estágios. Gente, a gente tem alguns estágios, tá? Vou falar para vocês. Geralmente tem um estágio do centro cirúrgico do HGV. Eu acho que ele começa a pegar, no meu tempo era a partir do quarto período, a gente via técnica operatória, depois abaixou um pouco. Se vocês puderem ir, é bom, mas vão sabendo que muitas coisas vocês não vão entender. É justificativa para chegar lá sem saber de nada? Não. Vocês estão assumindo a responsabilidade, avaliem para saber pelo menos o que é um aquele, o que é um bisturi, para chegar lá e dizer, olha, doutor, eu sei um pouco disso, mas eu estou querendo aprender um pouco mais, entendeu? Entrou lá no estágio, tem um mapinha cirúrgico, aí eu vou ficar lá para entrar nessa cirurgia bem aqui.
Dá uma lidinha no porquê, não na técnica cirúrgica, mas por que um paciente desenvolve cálculo na vesícula. É interessante. Vocês estão entendendo? Estágios. Tem vários estágios do CAGEMA, principalmente agora, por causa dessa vacância aí de algumas turmas de clínica médica e outros estágios que o CAGEMA abre. Tem um estágio do Hospital da Polícia Militar, que frequentemente, assim, depende do número de estagiários que tem lá, o tempo que eles abrem, mas quando eles abrem, geralmente no segundo semestre, é uma prova com assuntos de clínica cirúrgica, geralmente é para quem já está a partir do quarto, quinto período, tá bom? O estágio da FMS, que é a Fundação Municipal de Saúde, que hoje é no Hospital do Satélite e no HUT, que é um estágio cirúrgico. Esse já é para quem já está no 7º período, então é bem mais para frente. O estágio da obstetrícia da MDE, tem que ter pago a obstetrícia. Tem o da neonato, que tem que ter pago pediatria. A gente paga pediatria no 8º período. O estágio do NUT da UESP, que é o núcleo da terceira idade, é muito bom também. Se eu não me engano, é anualmente também que ele abre. Eu estou falando aqui para vocês, mas a gente podia passar um tempão aqui, 1 hora, falando só de estágios. No que é bom para o perfil de cada um, no que é interessante. E, além disso, tem os estágios das ligas, que frequentemente vão abrindo coisas e tal. Qual é o objetivo que eu quero falar disso aqui? Estágio, gente, é algo que vai te dar um certificado. Se tu fez amizade com o médico e conseguiu acompanhar ele em consultas, e ele fez uma cartinha para ti de recomendação, atestando que tu acompanhou ele durante 1 ano em várias coisas, aquilo não é um estágio oficial, mas aquilo te ajuda a defender algumas coisas. Eu não tinha estágio de cirurgia plástica, eu sempre quis fazer cirurgia plástica, porque eu gostava de atender grandes queimados. Mas eu colei num professor, Denberg, e aí consegui acompanhar ele algumas coisas durante 1 ano, pedi, ele me deu uma cartinha. É só um exemplo, gente. Então, estágio é isso. Estágio é aquilo que te dá conhecimentos extras dentro de uma área, seja cirúrgica, clínica. Existem essas opções principais, mas existem outras, tá bom? E aí, tá faltando alguma coisa aqui. Por quê? A Maria Eterna, ela decidiu anotar tudo que era possível fazer na faculdade. Está faltando alguma coisa. Eu dou um bombom para quem me adivinhar o que é que está faltando. Hã? Não, ela falou assim, decidiu então anotar tudo que era possível ser feito na faculdade. A faculdade em si. Opa, esqueci também de colocar. Monitorias são possibilidades que na UESP, a partir do 3º período, você gostou da disciplina ou você vai conseguir passar na monitoria, faça a monitoria, remunerado ou não, independente de ser remunerado ou não. Muitos editais de concurso, se for só para concurso, você estiver pensando, avaliam, às vezes, não avaliam se é remunerado ou não, avaliam geralmente se você fez 1 ano de monitoria, naquela monitoria, beleza? Às vezes eles nem separam. É bom sempre dar uma checadinha nesses editais, que também já poderia ser uma outra conversa. Mas ainda não falaram que poderia ser. A faculdade em si. Pronto, quem foi que falou? Na verdade, quem falou primeiro foi outra pessoa que falou primeiro, acho que foi a Yasmin. Pronto. 8. Alguém fez uma pergunta nos comentários? É isso, gente. Vocês vão viver 8 períodos teórico-práticos, alguns mais teóricos do que práticos, mais 4 períodos de estágios obrigatórios. Vocês estão entendendo? Por exemplo, fazer o estágio da fundação é ótimo, indico para todo mundo que puder fazer a partir do 7º período. Mas você vai saber que é um estágio que você tem que dar 2 plantões de 10 horas por semana. Talvez você fique uma noite lá, se tiver muita cirurgia até sem dormir, junto com o 8º período, que é o período mais complicado. Mas é por isso que você vai desistir? Não. Assuma a responsabilidade e vá. A gente tem que voltar a ter esse gosto de saber que, eu adoro essa frase de uma colega minha, tá difícil, mas não tá ruim, entendeu? Tá difícil, mas não tá ruim. Você tá aproveitando, tá aprendendo, precisa fazer. Você quer ter um conhecimento cirúrgico? Precisa. Então, vai encarar, encara, vai lá e fica naquela dúvida, gente,
eu faço ou não faço, 8º período, tem gineco e tal. Tá com essa dúvida, a melhor coisa é fazer, é botar o nome e fazer. Porque o arrependimento é grande se não fizer. Avalie, mas eu já estou com muita coisa, já fiz um estágio, ou às vezes, não, nem fiz um estágio, mas vai complicar, eu faço outras coisas, não vai dar certo. Não vai ser um estágio que vai tirar qualquer ganho de você em relação a editais. Às vezes a pessoa não quer fazer cirurgia, às vezes eu conheço gente da minha sala que não fez porque sabia já que não queria cirurgia, então aquilo não ia trazer ganhos para eles, entendeu? Mas sempre lembra, eu botei até de vermelhão, 8 períodos teóricos práticos, mais 4 períodos de estágios obrigatórios. E aqui tem, faça pouco, mas faça bem feito, saiba vender tudo aquilo que fez e defenda com a certeza do orgulho que tem. Ou seja, minha gente, vocês vão fazer alguma coisa, façam com responsabilidade com vocês, com o projeto, e saiba vender aquilo que vocês fizeram. Porque se você faz as coisas com responsabilidade, você desenvolve todas as soft skills. Eu quero fazer outra pergunta, eu quero que alguém responda. Qual é a melhor forma de desenvolver a soft skill de tratar bem um paciente numa consulta ou numa enfermaria? Tratando eles, tentativa e erro. Como é? Tentativa e erro na prática. Na prática. É atendendo. Porque eu digo para vocês, a primeira vez que chegar alguém e chorar para vocês, com medo de voltar para casa porque não sabe o que vai comer em casa, com saudade da família porque está internado há muito tempo, você desenvolve essa soft skill, nem que você não queira. Porque você tem a empatia na hora de falar. Se você sabe vender o que você faz, você desenvolve a oratória. Você desenvolve as capacidades. Agora tem coisa, planejamento financeiro é importante a gente saber e outras coisas, tá? Então, Eterna decidiu começar pela sua obrigação. Lembrando que pode planejar o que for, mas nunca a conclusão vai ser o que ela vislumbrou no início. Lembrando, talvez a gente faz planejamento demais, não consegue fazer 10%, vão aparecendo outras coisas. Segundo, lembrando que não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas que ter uma visão organizada das suas possibilidades torna as coisas um pouco mais fáceis. Porque, minha gente, esse aqui é o quadro de horários da gente, disciplinas, é muita coisa, não é? E aí a gente começa. Ciclo básico. Ciclo básico são 4 períodos, tem muita matéria, justamente do básico da saúde. E quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, por mais que a matéria seja dada de uma forma ruim, botem na cabeça de vocês que tudo importa. Tudo. Sabe por quê? Porque fica até mais fácil de ver ela passando, ver ela indo embora. Porque se vocês fazem uma matéria X virar um porre na vida de vocês, vocês vão ficar lá, meu Deus, essa matéria não acaba, eu não consigo. E às vezes você até não gosta, mas sempre leva algum aprendizado. Então, tenham em mente que tudo importa, mas que tudo importa com intensidades diferentes. Entendeu? Lembrem que o ciclo básico é sim um ciclo onde é possível desenvolver as soft skills. Lembrem que o ciclo básico é um ciclo de descobertas para vocês, de início universitário, onde vocês não sabem ainda o que é ciência. A gente sai do curso sabendo um pouquinho do que é ciência. E por mais que iniciação científica seja no 3º período, a gente pode ter um entendimento antes do que é iniciação científica. E entendem que o desenvolvimento das bases, vocês encontram aqui o desenvolvimento das bases mais importantes para um bom profissional. E claro, o ciclo básico é um ótimo ciclo para vocês iniciarem pesquisas científicas, descobrindo o que é uma pesquisa científica. Às vezes você começa fazendo um estudozinho epidemiológico com dados do DataSUS, mas já vai sabendo o que é uma amostra, os tipos de estudo e vai praticando. Você já pode participar de congressos, você já pode ir pensando em ligas, as mais iniciais, fazendo as coisas com responsabilidade, vivendo as coisas com responsabilidade. E, claro, valorizando esse curso. Se eu fosse marcar o que fosse principal, aqui dá para ver o verdinho aí, dá? Dá para ver. Né?
Se a gente for avaliar essas matérias aqui, o que de fato é o fundamental assim, para o médico em relação a esses conhecimentos técnicos são os conhecimentos anatômicos, os conhecimentos principalmente fisiopatológicos, por isso que no segundo e no terceiro semestre eu marquei muito fisiologia e patologia, e no quarto semestre a questão da propedêutica, tanto a puericultura, que é meio que uma propedêutica infantil, né, da pediatria, mas não é só isso, tá? A gente vê um pouco disso, como a questão da farmacologia, da semiologia médica, da técnica operatória. Então é assim, gente, esses são os conhecimentos básicos. Vocês também não são obrigados e não vai ser importante vocês saberem a inervação de todos os músculos do compartimento anterior do antebraço, como vai ser cobrado para vocês. Mas saber a formatação de uma caixa torácica ajuda vocês mais lá na frente entender a semiologia de uma pneumonia ou de uma tuberculose. E às vezes você está lá estudando bem e tal, não consegue ter toda a explicação, mas na hora que vem a necessidade de associar, de raciocinar, você resgata esse conhecimento. Isso é feito de forma automática. Às vezes a gente se pressiona muito por pensar que não está conseguindo, mas na realidade está. Depois a questão da neuroanatomia, que às vezes é uma dificuldade grande para muita gente, mas também é um entendimento muito bom de você não saber todas as vias, os tratos, mas saber o que são funções corticais, o que são funções talâmicas, funções mesencefálicas, né, tálamo e tal, as estruturas, né, funções de tronco, função de medula, vocês estão entendendo? A questão da fisiologia, da patologia, que é até uma coisa que a nossa fisiologia é muito condensada, mas começar a entender o que é um ciclo cardíaco, o entendimento básico de um eletrocardiograma, das pressões, da fisiologia orgânica. Vocês estão compreendendo? E a questão da semiologia, que é a base do médico. A gente sai sem saber 10% que precisa. 10% ainda é muito, mas é ter essa introdução, a ter a possibilidade de desenvolver um raciocínio clínico. Então, tratem essas matérias com carinho. Como vocês têm que entender, tipo, gente, psicologia médica é uma coisa que em algum momento vai ter importância para vocês. A biologia molecular e celular do Pedro Marcos também. Ele puxa da gente porque ele é um excelente profissional e porque ele sabe que quanto mais ele puxar, mais a gente guarda, nem que seja um pouquinho. De entender mais para frente na endocrinologia o que é uma fosforilação, lembrar o que é isso. Vocês estão entendendo? Que nem que seja para lembrar o que é uma fosforilação, um AMP cíclico, isso já ajuda em alguma coisa. Você não vai lembrar dos ciclos todos, mas ajuda. E a Eterna chegou ainda num ciclo básico, não sei se vocês lembram, ela queria ser neurocirurgiã, ela pensou assim, ela não sabe mais em que ela se especializar. E ela está morrendo de ansiedade, porque, meu Deus, a Eterna está no segundo período e não sabe o que ela vai fazer de residência. E aí eu te digo que no ciclo... Depois eu vou continuar isso aqui da especialização. Ciclo básico. Entender as bases das ciências da saúde, deixar os preconceitos de lado em relação às disciplinas, entender aquelas que precisam de uma atenção maior, quais que precisam de uma importância maior, entender que essas disciplinas facilitam a vida de vocês nos demais ciclos, segurar as oportunidades de extensão e pesquisa que surgirem, IFMSA, eu dividi, depois eu posso até falar para vocês como foi que eu dividi as minhas ações, que eu pensei lá no começo do curso. Entender que existem matérias e matérias, entender como você funciona estudando. Eu só consigo estudar falando. Descobri isso, então hoje eu só estudo falando. Quer ir a hospitais, que eu estava falando com o Vinícius? Mesma coisa, vá. Tem alguém para te levar? Vai, pede. Máximo é um não. Ter responsabilidade, ter paciência e ter companheirismo, gente. Às vezes você tem um grupo, às vezes você tem uma pessoa que consegue te mostrar, ó, não é desse jeito, tá? Tu é muito bom, cara, mas está precisando disso e disso, e do mesmo jeito você com outra pessoa. E aí chega a Eterna. A Eterna chega no ciclo clínico e ainda não sabe mais o que se especializar. E aí chega aqui no ciclo clínico, e aí eu circulei tudo que é importante no ciclo clínico. Vocês estão vendo tudo que é importante? Literalmente só tudo. Tudo. Então, tipo assim, você quer fazer algumas coisas? É bom fazer no básico. No terceiro, quarto período, já aí se familiarizando. Eu não quero que vocês se sintam pressionados a dizer, gente, eu estou no terceiro período, não fiz nada. Gente, é assim.
Quer dizer que por o ciclo clínico, todo mundo vai chegar para vocês, gente, é muito difícil, tudo é importante, tal. Quer dizer que vocês não podem fazer as coisas aqui? Não. Vocês podem, e se tiverem tempo, até devem fazer alguma coisa aqui. Tentar o meu PIBIC. O meu PIBIC eu terminei no 6º para o 7º período. Fiz mais para frente. Estou em liga. Estou em PIBEU ainda, internato. Isso não impede, entendeu? O que é que vocês têm que lembrar aqui? Que aqui vocês vão ter a introdução e o aprofundamento das práticas médicas de vocês. Vocês têm que lembrar de novo que tudo vale a pena aqui dentro. Tudo. Por exemplo, uma disciplina de saúde do trabalhador. Você pode não gravar todas as normas e tudo, mas você vai saber o que é importante perguntar numa consulta de saúde do trabalho. Porque o seu trabalho, se você expõe a alguma coisa, teve acidente, esses tópicos, essas red flags, né, pessoal fala, essas bandeirinhas vermelhas, vão fixando na cabeça de vocês. Lembrar que prática é o que constrói o bom médico. Lembrar, principalmente, da importância de vocês terem bons fundamentos teóricos, porque é o que vai conseguir desenvolver em vocês um bom raciocínio clínico. Eu vou já explicar mais um pouco sobre isso. Asterisco de novo. Entender o que cada período solicita, o que é isso. O 5º período tem um perfil diferente do 6º, do 7º e do 8º. Por quê? No 5º período, você não vê tantas matérias da famosa clínica médica. Você vê infectologia, que é a área de doenças infecciosas parasitárias, clínica cirúrgica, anestésio, são matérias importantíssimas, mas não tem aquela pegada. Tem muito de clínica, é clínica também, mas tem um outro perfil. E o que é importante? Você sentar, parar, avaliar quais as disciplinas que você vai cursar, o porquê que essas disciplinas estão ali, o que vocês podem estudar em cada disciplina, o que é principal, o que é que você tem que ter um cheque no final, dizer, isso eu entendi, entendeu? E outra coisa, gente, sempre visualizem a atividade de vocês como médicos. Por que eu estou dizendo isso? Vocês estão no primeiro período, tem disciplina de biologia, tem algum ciclo dos açúcares, né, dos carboidratos. Em algum tópico de algum livro, algum resumo, se fala lá de diabetes. Dá uma puxadinha, pelo menos no conceito do que é uma diabetes. E sempre explique para você como se você fosse o responsável pela situação. Assim como você tem que fazer isso. Estude, por mais que você seja cardiologista, estude oncologia como se você quisesse ser oncologista. Lembre que você está se profissionalizando em médico generalista. Então, o que é que um médico generalista tem que saber de oncologia? Ou de otorrino? Muitas vezes o médico generalista, muitas vezes não. O médico generalista não precisa saber de cor toda a complexa anatomia da otorrino. Mas ele tem que saber o que é uma sinusite, o que é uma rinite, o que fazer nas emergências de otorrino, obstruções, sangramentos. Vocês estão entendendo? Dermato do mesmo jeito. Dermatologia é um mundo, mas você tem que saber o que é uma dermatite atópica, o que é que acontece se tocar em tal. O geral, o que o médico generalista precisa saber, certo? E aqui o exemplo que eu estava falando para vocês. Mas então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço para entender o que é meu período? Bora dizer, a Maria Eterna vai começar o 6º semestre, e ela não viu lá que tem cardio, tem dermato, tem pneumo, tem gastro, tem outras. Aí algumas eu coloquei. Existem tópicos básicos que a Maria Eterna precisa dominar. Por mais que a Maria Eterna ela não saiba explicar a cardio-oncologia, que é uma coisa muito específica, ela sabe explicar o que é uma hipertensão, como diagnosticar, como tratar uma hipertensão e as complicações, as emergências. Da mesma rasa, a hipertensão arterial sistêmica, e a M é o infarto agudo do miocárdio. É o que o generalista tem que saber, gente. E alguns outros assuntos de cardio. Dermatos, eczemas, que são irritabilidades, entre as, tem outro conceito, de pele, que é o que vai chegar para você. As anemias, muitas vezes a gente está em ciclos complicados de hematologia e às vezes a gente não sabe o que é anemia. Hipo, micro, diferença de hemácias, que são conceitos práticos. Doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. O porquê que a pessoa toma omeprazol, quanto tempo, entendeu? Não é coisa para vocês se preocuparem agora, mas vocês saberem que no 6º semestre tem esses tópicos.
perguntem para os veteranos, filtrem o que realmente vale escutar, porque tem muita gente que só sabe tocar terror, dizer, é difícil. Pra muita gente, o sexto período é o segundo pior período do curso, depois do oitavo. Mais difícil. É difícil, mas não é ruim. Vocês estão entendendo? Dispepsia, que é gastrite, asma, pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica, são tópicos essenciais dentro dessas áreas. E entender, minha gente, que o céu é o limite. O céu é limite em relação a vários assuntos que vocês podem estudar? Não. Em relação à forma como vocês vão estudar. Porque muitas vezes vocês estão lá, Ian, beleza. Mas tem algumas coisas que vocês conseguiram aprofundar mais. Outras que só um colega conseguiu aprofundar. Mas é isso que vai especificando vocês. É isso que vai tirar muitas dúvidas de vocês. É isso que às vezes vai conseguir mostrar para vocês se vocês gostam, se especializariam em cardio, mas não se especializariam em pneuma ou o contrário. Vocês estão entendendo? Sim. Então, existem esses tópicos básicos. E aí, a Maria Eterna chegou no internato e ela decidiu no último ciclo em que ela vai se especializar. E não é neurocirurgia. Um exemplo, por exemplo. Ela vai fazer pediatria, que gostou. Entendeu, gente? Às vezes vocês vão decidir na hora de marcar uma prova. E eu não estou dizendo que vocês são obrigados a fazer residência. Vocês podem fazer pós, ou se dedicarem a uma vida na medicina generalista. Tem muita gente que faz sucesso assim. O sucesso dele. Então, o internato, ele é dividido nas 5 grandes áreas. E, novamente falando, você quer fazer um PIBIC? É mais difícil no internato. Mas você pode. Você quer fazer PIBEU? Pode. Liga? Pode. Depende. É a fase mais importante. Tem 5 grandes áreas. Ginecologia obstetrícia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica e a medicina social e preventiva, que é onde entra a epidemiologia, medicina da família da comunidade, essas coisas. E é o definidor de vários conceitos individuais, porque muita gente decide não a especialidade que quer, mas decide se gosta mais de clínica ou de cirurgia, ou se gosta das duas, beleza? E aproveitar o seu internato, porque é no internato que você vai entender qual é o perfil de atividade que você gosta. Pode ser que você decida, eu quero ser gestor, eu não quero atender as pessoas, eu quero ser gestor. Beleza, você decidiu o que você quer. E a preparação pós-curso, tá, gente? É justamente essa questão de residência, pós, você viver uma vida de médico generalista, é tudo isso, são essas possibilidades. Você vai entendendo o que é que vai acontecer com você. Antigamente era muito mais fácil, as pessoas tinham médicos que entravam em contato, era o tutor durante o curso inteiro. Hoje em dia é mais complicado. Então, peguem os bons exemplos e se permitam sempre entender o que é de fato bom para vocês, fazer as coisas com calma, entender que hoje vocês são universitários, vocês estão se profissionalizando como médicos generalistas. Se vocês conseguiram ter um ganho gigantesco em qualquer especialidade, maravilha, ótimo. Se vocês se tornaram generalistas, ótimo. Sigam aquilo que é bom para vocês e façam esses planejamentos, porque vão trazer mais calma para vocês, permitir que vocês façam as coisas com mais qualidade, entendendo o porquê que vocês estão fazendo isso. Porque muitas vezes a gente tem várias justificativas que a gente chega lá no final e pensa, meu Deus, não precisava disso, entendeu? E uma das coisas que eu venho refletindo muito nos últimos tempos é o que fará de vocês serem um bom médico. E eu acho que é tipo uma coisa de você aprender a viver com a solidão e transformá-la em solitude, sabe? Não solidão no sentido de você ser responsável pela vida de todos, você ter que bater o martelo em tudo, ter precisão em tudo, não. Mas você entender que a nossa profissão ela é uma das únicas profissões que permite que você tenha momentos de reflexão sobre tudo aquilo que você faz. Por mais que você tenha equipes multiprofissionais fantásticas, todo paciente vai fazer você refletir no final do dia. E é uma coisa que você pode compartilhar com amigos, irmãos, almas gêmeas, mas que sempre vai ter a sua completude de entendimento dentro de vocês. E transformar essa solidão em solitude é permitir a autorreflexão frente a tudo
que vocês vivem e vão viver. Entendam, eu vou falar isso mais uma vez. Vocês vão ser médicos. Vocês escolheram, passaram. Então, imagine que vocês vão passar por vários períodos, mas vocês já têm a profissão de vocês definida. Vocês vão ser médicos. Às vezes, quando eu estou ansioso em relação à residência, o que eu quero fazer ou não, eu penso, Ítalo, tu tá terminando de se formar, tu vai ter a tua profissão. Se tu decidir não fazer nada de residência, mesmo assim, tu vai ter a tua profissão. Tu vai poder trabalhar. Tu vai poder fazer ciência. Mesmo sendo generalista, tu pode. Então, botem isso na cabeça. Vocês estão se formando profissionalmente. Vocês podem decidir não fazer liga, pesquisa em nada. E mesmo assim, ter muito sucesso. E mesmo assim, passar nas residências mais concorridas. Mais difíceis. Entendo que na primeira etapa de conseguir entrar aqui dentro, vocês conseguiram. Agora aproveitem. Vão para as atléticas, se vocês gostarem. Vão para a intermédia. Deixem de criticar os colegas por decisões deles. Responsabilizem-se pela vida de vocês. Convivam com a família. Façam aquilo que vocês gostam. E se permitam descobrir as coisas. E vão lá com afinco e tudo. E a gente tem que aproveitar tudo de uma forma virtuosa. A gente não pode esquecer que a vida passa e lembrar que ser difícil é diferente de ser ruim. Ser difícil é diferente de ser ruim. Tá entendendo? O curso, ele é difícil. Ele é difícil porque tem muita coisa para estudar, porque a responsabilidade é grande. Ele é difícil, mas ele não é ruim. Não é ruim. Entendeu? Agora, não estou falando das situações em que transtornos psicológicos, dificuldade de saúde mental se impuseram. Aí é outro sentido. A saúde de vocês vem sempre em primeiro lugar. Estão muito sobrecarregados? Parem. Façam lá o mínimo. Cuidem de vocês. E aprendam a viver as coisas de forma bem virtuosa. Então, gente, era isso. Eu queria deixar um agradecimento. Esse aqui é meu contato, se alguém quiser conversar. Ver essa questão de formatação, questões científicas, auxílio em algum edital e tudo, ter alguma organização, fazer junto essa questão de planejamento curricular, quiser alguma monitoria mais direcionada para alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu sei que eu posso ter extrapolado aqui bastante do tempo. Eu tenho uma curiosidade, onde é que